Fala galera do YouTube, aqui quem fala é Jefferson Romaniuk e hoje nós vamos tratar de um assunto já bastante consolidado na jurisprudência, que são os tratados internacionais de direitos humanos e a sua recepção como norma supralegal na ordem jurídica interna, e trazer alguns apontamentos doutrinários para dar um pouco de tempero a essa decisão já consolidada do STF. Bom, inicialmente a gente tem que fazer uma análise do que são os tratados internacionais e aqueles tratados internacionais de direitos humanos que foi o alvo dessa nova visão do STF sobre a matéria. A própria definição de tratados internacionais é algo que é muito nebuloso no direito internacional, mas eu vou trazer aqui o entendimento de Francisco Rezec, que ele já vai deixar bem claro em que consiste essa linha normativa dos tratados internacionais. De acordo com Francisco Rezec, tratados internacionais são os acordos formais celebrados no âmbito internacional por estados soberanos em relações internacionais públicas, de direito público. Nesse sentido, os tratados internacionais de direitos humanos, como por exemplo o Pacto de São José da Costa Rica, são os tratados internacionais que tratem diretamente de matérias relativas a direitos humanos. O que são os direitos humanos? Só para facilitar a compreensão de vocês, direitos humanos são os direitos fundamentais da Constituição, só que tratados no âmbito das relações internacionais. Então, quando tratados nessa relação entre Estados soberanos, o que a gente conhece por direitos fundamentais, lá na Constituição, principalmente no artigo 5º, recebem esse designativo de direitos humanos. Os tratados internacionais, eles ingressam na ordem jurídica interna através de um procedimento bem complexo. Primeiro, o presidente da República celebra um acordo na órbita internacional entre estados, né? E desse acordo ele traz para o âmbito interno, submetendo ao legislativo, que vai apreciar aquele acordo para sua valoração no âmbito interno. Uma vez que o legislativo deu ok, vote e aprove esse acordo, o legislativo vai emitir um decreto legislativo aprovando o acordo celebrado pelo presidente. Após o decreto legislativo, que diga-se de passagem não se sujeita à sanção presidencial, esse documento volta para a presidência, para o executivo, para fins de ser ratificado. E em que reside essa celeuma toda que eu falei logo no início do vídeo? A questão toda diz respeito aos tratados internacionais de direitos humanos. Desde o recurso extraordinário 80.004 do STF, que é da década de 70, 80, desde essa época o Supremo vinha entendendo que os tratados internacionais, não importa a matéria, tratados comuns, tratados de direitos humanos, eles, uma vez recepcionados na ordem jurídica interna brasileira, eles passam a vigorar com status de norma legal, ou seja, de lei. E uma vez que eles ingressem com norma legal, eles vão se submeter a todos os princípios interpretativos e regras de interpretação das leis, inclusive sendo passíveis de revogação por uma lei posterior. Aquele princípio da lex posteriori derogat lex priori, ou seja, uma lei posterior vai revogar aquela lei. E aí uma celeuma começou a surgir na jurisprudência, porque passou-se a entender que tratados internacionais de direitos humanos deveriam ter status de emenda constitucional por conta do artigo 5º, parágrafo 2º e 3º da Constituição. O parágrafo 3º do artigo 5º prevê que os tratados internacionais de direitos humanos, aprovados com quórum de emenda constitucional, eles vão ter status equivalente ao status de emenda. E o parágrafo 2º do artigo 5º diz que aqueles direitos fundamentais não expressamente contidos no rol do artigo 5º, eles podem ser considerados também fundamentais. E aí surgiu essa celeuma. Os tratados internacionais de direitos humanos não aprovados com quórum de emenda, eles são equivalentes também à emenda constitucional? Porque a gente sabe que o aprovado com emenda, com quórum de emenda,
é equivalente à emenda, ponto final, está lá expresso no parágrafo 3º. Mas aí ficou a questão, e aqueles tratados anteriores, aprovados anteriormente, já em vigor na nossa ordem jurídica interna, como por exemplo o Pacto de São José da Costa Rica, que não foram aprovados com quórum de emenda, como é que fica a situação desses tratados? Eles ficam com ordem legal ou com ordem de emenda constitucional? E aí começou a haver uma bipolaridade aqui dos internacionalistas e dos positivistas. Por quê? Na questão da órbita internacional, doutrinadores como, por exemplo, Flávio Piovesan começaram a adotar o entendimento de que aqueles tratados internacionais de direitos humanos, em que pese não terem sido aprovados com quórum de emenda, pela sua matéria e pela sua relevância na órbita internacional, deveriam ser recepcionados. Eu estou até colocando entre aspas, porque o fenômeno da recepção a gente sabe que é diferente, mas deveriam ser recepcionados com status de norma constitucional. E a parcela doutrinária mais positivista, mais atenta aos ditames da Constituição, passaram a dizer, não é assim. A Constituição previu que apenas os tratados internacionais de direitos humanos aprovados com quórum de emenda é que vão se submeter a esse novo regramento jurídico constitucional, sendo considerados equivalentes à emenda constitucional. Aqueles que não foram contemplados pelo parágrafo 3º não mereciam o status de norma constitucional. E aí essa questão chegou ao STF, e chegou ao STF de forma bem polêmica no recurso extraordinário 466343. E o STF, deliberando sobre o tema, acabou que nem adotou o posicionamento dos positivistas, nem adotou o posicionamento dos internacionalistas, né? Ele nem disse que os tratados internacionais de direitos humanos são normas equivalentes às emendas constitucionais, apesar de não terem sido votados com quórum de emenda, ou seja, ele não deu o status constitucional a essas normas, mas também não deu o status legal a essas normas, ou seja, ele não disse que aqueles tratados não aprovados com quórum de emenda seriam equivalentes a normas legais. Ele disse que, na verdade, esses tratados se inseririam em uma nova espécie normativa chamada de norma supralegal. E o que seria essa norma supralegal? O Tratado Internacional de Direitos Humanos ele não teria status de emenda, não teria status de norma legal, mas ele ficaria no meio termo. Ele não seria considerado norma constitucional, mas ele seria considerado uma norma acima da lei para fins de controle de legalidade, que aí posteriormente começou a se chamar de controle de convencionalidade. Então haveria uma hierarquia entre o Tratado Internacional de Direitos Humanos aprovado sem o quórum de emenda e a norma legal, mas ao mesmo tempo esses tratados de direitos humanos não seriam considerados normas constitucionais. E por que o Supremo seguiu essa linha? Ora, em termos práticos, ele acabou seguindo essa linha porque se ele considerasse os tratados internacionais de direitos humanos como normas constitucionais, ele ampliaria significativamente o bloco de constitucionalidade. O que é o bloco de constitucionalidade? São todas as normas da Constituição que servem de parâmetro para controle de constitucionalidade, ou seja, aquelas ações que tramitam diretamente no Supremo, como a ADI, a ADC, a DPF. Então, o Supremo, vendo esse risco, acabou gerando essa nova interpretação meio termo de que os tratados internacionais de direitos humanos seriam considerados normas supralegais. Só que com isso acabou desagradando grande parcela da doutrina. Tanto os internacionalistas não concordaram, porque defendiam que esses tratados deveriam ser considerados normas constitucionais, quanto os positivistas, como eu, por exemplo, que entendo que a decisão do STF não pode considerar normas internacionais em um patamar não trazido pela Constituição. A Constituição ela não previu a norma supralegal, ela não trouxe essa espécie normativa naquele rol do artigo 59. E quando veio a emenda 45, que previu o parágrafo 3º no artigo 5º, essa emenda também não inseriu no rol do artigo 59 a nova espécie normativa. Eu me filio à corrente doutrinária que diz o seguinte: se a Constituição previu que o ingresso desses tratados internacionais com quórum de emenda são equivalentes à norma Constituição, a partir do momento que a Constituição previu isso no seu corpo, no artigo 5º, parágrafo 3º, ela ao mesmo tempo, através de um silêncio eloquente e com base em toda a jurisprudência que já vinha sendo traçada
desde a década de 70 e 80, ela deixou silente porque sabia que os tratados internacionais de direitos humanos não aprovados com quórum de emenda deveriam ser tratados como normas legais. Como é que funciona então a sistemática dos tratados internacionais hoje na nossa ordem jurídica interna? Tratados internacionais que tratem de direitos humanos e tenham sido aprovados com quórum de emenda à Constituição, esses tratados vão receber um status equivalente a de emendas constitucionais. Os tratados internacionais de direitos humanos que não tenham sido aprovados com quórum de emenda constitucional recebem o status de norma supralegal. Aqui já fazendo referência a todas as críticas já traçadas de que norma supralegal não foi expressa na Constituição, que a Constituição não previu esse tipo de tratamento diferenciado aos tratados internacionais não aprovados com quórum de emenda e que, de acordo com os internacionalistas, esses tratados deveriam ser considerados normas constitucionais. E de acordo com aqueles que seguem à risca a norma constitucional, esses tratados deveriam ser considerados normas legais. E por fim, os tratados internacionais que não versem matérias sobre direitos humanos, ou seja, tratados internacionais de outras matérias quaisquer. Esses tratados internacionais vão ingressar na ordem jurídica interna com status de norma legal. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha trazido uma nova visão sobre essa questão dos tratados internacionais e sobre essa polêmica em cima da norma supralegal. Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no site, não deixe de se inscrever, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos e a gente vai se encontrando nos próximos vídeos. Fui!